Olá, você está no Arena EE. Eu sou a Alessandra Gonzaga. Eu sou Marcelo do Carmo. Gente, nós vamos falar hoje sobre um fenômeno que muito se fala sobre, mas às vezes as pessoas não sabem bem do que estão falando. É o tal burnout. Se você está nos ouvindo, já se sentiu exausto, a ponto de desligar totalmente do trabalho ou de não conseguir ter energia para sair da cama, você pode ter dito burnout ou estou exausta, porque não conseguia se sentir fisicamente capaz, mas mais importante do que isso, porque isso seria apenas fadiga, uma sensação de que você se desconecta da realidade do trabalho. Não faz mais sentido aquele trabalho, eu não quero mais isso para mim. A tua vida você começa a questionar, você fica meio cínico também, sabe? Uma coisa de, ninguém se importa, as pessoas só fazem por dinheiro mesmo. Então, e burnout se tornou meio que uma palavra da moda, né, Má? Eu estava vendo aqui, estou lendo sobre dados disso, né? O burnout é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um fenômeno ocupacional, tá? Não necessariamente se deve vê-lo do lado de fora do trabalho. Então, quando se fala burnout, a gente está falando de uma exaustão no trabalho e associada a algumas características emocionais. Então, é resultado de um estresse crônico dentro desse contexto de trabalho, que vai roubar a tua vitalidade, que vai distorcer a tua relação com a tua carreira, com o que tu faz, né? E com as pessoas do teu entorno, que, é claro, vai acabar contaminando as pessoas também da tua casa, as pessoas que convivem contigo fora do trabalho. Muito É interessante, né, associarem burnout ao trabalho, porque o que acontece? Olha, primeiro o que acontece do episódio, pessoal. Como assim? Eu não posso ter burnout na minha vida pessoal? Olha, de uma certa forma, sim. O que eu entendo? Se uma coisa não te agrada, ou se uma coisa está te incomodando, o que é o mais natural de você fazer? Deixar essa coisa de lado, se afastar. Uhum. Eu tenho um relacionamento que, nossa, me provoca emoções desfavoráveis, né? Quando eu estou em contato com essa pessoa. Para de ver essa pessoa. Eu tenho uma sensação ruim quando eu visito tal lugar. Para de ir em tal lugar, né? Só que quando a gente fala de trabalho, não é simples assim você falar, tá, então para de trabalhar. Por quê? Porque você depende daquele trabalho para o seu crescimento pessoal, profissional, seu sustento. Você até pode mudar de local de trabalho, mas a gente sabe que essa transição de carreira, ela nem sempre é tão fácil assim. Não é porque você mudou de empresa que você vai se livrar dos problemas, porque o que acontece nas organizações, lembra aquela piadinha que a gente falava que mãe é a mesma coisa, só muda o nome e endereço? Pois é, as dificuldades, né, na vida de trabalho também são muito semelhantes de uma empresa para outra. Todo mundo compartilha o mesmo mercado, os mesmos valores, foi para a faculdade e aprendeu as mesmas doutrinas. Então existe uma certa institucionalização das dificuldades que a gente encontra no ambiente de trabalho. E como não dá para a gente simplesmente parar de frequentar ou se afastar, isso vai provocando um desgaste muito grande. E aí gera o burnout. Pronto, e aí essa palavra vem como se fosse assim, queimou até a última ponta, que meio que o que significa burnout, né? Ela vem para dizer que você foi além do estresse, então um passo além, que isso comprometeu a tua vitalidade, como a gente diz, mas mais do que isso, a tua conexão, a tua capacidade de interagir com as pessoas e de acreditar que aquilo ali tem algo mais do que só pagar teus boletos. Daí que vem o cinismo. Sim. Então, achei bem interessante, e o nosso episódio, a gente quer chamar ele depois que a gente decide o nome, tá, gente? Mas eu acho que vai ficar depois do burnout. Porque eu fui em alguns eventos para mulheres nesse ano, né? A gente já tá chegando no final do ano. E me chamou a atenção, não vou dar o nome da pessoa, porque não sei se ela gostaria de que a gente comentasse isso, né? Mas ela estava no palco com a gente. Uma mulher de sucesso, uma mulher de negócios, uma mulher que circula entre empresas e disse que já passou do terceiro burnout. Eu achei, assim, meio que peculiar, não vou usar a palavra engraçado, mas eu achei peculiar trazer isso como se fosse mais um item do currículo, sabe? Assim, tipo, fiz tantas faculdades e 3 burnout. E eu me lembro de ter estudado sobre isso quando a gente estudava estresse,
Porque, como a gente diz, ele é um estresse que vira uma conexão meio torta com o trabalho, né? Então, é um estresse específico do trabalho ou um pós-estresse. E na época que a gente estudava estresse, o que se dizia? Que isso envelhecia. Uhum. Envelhecia o corpo todo, envelhece as células do corpo, é nesse nível. A pessoa, tanto é verdade, eu não sei se a gente tem essa percepção, mas tu deve te lembrar da gente chegar nas empresas, assim, uns 2, 3 anos depois, numa mesma empresa, tu olha as pessoas velhas, entraram jovens e saíram velhas 3 anos depois, com um olhar cansado, com, sim, os cabelos grisalhos, às vezes inchados de cortisol. Aquilo ali é muitas vezes o que... Sim, muitos ciclos de desgaste, né, de exposição a esse desgaste, você vai ficando sem recursos Isso. para lidar com aquilo. E aí eu lembrei, Ali, do treinamento que a gente fez de inteligência emocional transformativa. A gente até fez uma palestra uma vez no YouGlucal, né? Esse conceito da IE transformativa. Olha, eu estou exposto a esse estresse aqui. Tá. Eu posso mudar as pessoas? Não, não dá. Eu posso mudar de lugar? Não, eu dependo desse emprego. Então, se você não pode mudar as pessoas, se você não pode mudar de lugar, então você tem que se mudar. Você tem que modificar a forma com que você percebe, reage e lida com essa situação estressante. E tem esse conceito na inteligência emocional, os nossos professores lá do Texas, e agora também nesse livro aqui que a gente vai explorar nesse episódio, que é o Optimal, né, Deixa eu ver se ele está em português do já. Daniel Goleman e do Gary Chernes. Ele tem esse subtítulo aqui, que é Como Sustentar a Excelência no Dia a Dia. Como sustentar a excelência todo dia. E essa questão da excelência, né, Ali, é comum nessas escolas de inteligência emocional. O pessoal lá do Texas também tem esse modelo de excelência, que é um pouquinho do que a gente está acostumado a entender no jargão organizacional Já aqui. tem em português, ó, Mar, que chama Optimal mesmo, e em português chama Como Atingir o Desempenho Máximo nas Equipes e na Liderança. Pois é, olha, já traduziram, porque o jargão excelência, né, aqui no Brasil leva a um outro entendimento, geralmente ligado a processos organizacionais. Mas a excelência, né, do ponto de vista de inteligência emocional, é você sentir que você é capaz de aproveitar o seu pleno potencial. Isso, e todos os dias. Você está tão bem consigo, com os outros, com o ambiente, com o contexto, você consegue regular e adaptar tão bem as suas emoções, que você consegue, de fato, atingir a excelência, que você consegue trabalhar a pleno potencial. Interessante o link que tu fez com o pessoal do Texas, que esses professores aqui são do núcleo de Harvard de IE, tá, gente? O Gary Chernes e o Daniel Goleman. O professor Chernes é um pesquisador de várias tendências de inteligência emocional. Ele é um agregador de estudos de IE, né? Então, ele não é só do núcleo ali de Harvard. Mas isso que tu tá trazendo, é dos professores da faculdade da Texas A&M, que a gente tem em contato lá, o professor Gary Lowe, Rick Hammett, e eles falavam da IE transformativa, e me lembrei que o Rick tinha também o conceito de mapa de excelência pessoal. Eu adorava usar o MAP. A gente usou muitas preparações de programas de desenvolvimento, nós usamos o MAP. E justamente dentro desse conceito de excelência. Então, o que é a diferença de desempenho máximo e de excelência? Só para a gente pegar meio que o oposto do burnout aqui, o que seria o contraponto. É você ter o melhor todos os dias. Quando a gente escuta desempenho máximo, a gente imagina uma corrida, que alguém foi lá, que nem o Bolt lá, e correu 9 segundos e pouco, né? Nos 100 metros dele e disse, esse é o desempenho máximo. Não é sobre isso. É você fazer o feijão com arroz bem feito todos os dias. Então, não é você se preparar para um momento de grande desempenho e depois você vai lá e morre num canto. É assim que você fabrica burnout, aliás. É você usando o máximo dos teus recursos para uma única empreitada. E o que esse pessoal está dizendo é que não, você tem que criar uma manutenção do teu sistema. Claro que vão haver oscilações, vão ter períodos mais estressantes do que outros. Nas empresas agora, fechamento de orçamento, fechamento de meta, e entrega de projeto, deadline perto. Tá, ok. Essas semanas próximas a esses deadlines vai ter mais estresse. Sim. Mas
a ideia do desempenho ótimo ou excelente, do ponto de vista da inteligência emocional, é uma manutenção. Piano se vai lontano. Isso. E aí, nesse livro aqui, o Goleman e o Chernes, eles exploram algumas estratégias para isso, de uma forma geral, para você que está interessado no livro, se quer adquirir, não quer adquirir, ele coloca aqui 3 pilares. Primeiro pilar é administrar os relacionamentos. Se eu estou num ambiente, né, que me demanda muito, esse administrar os relacionamentos vai ter muito a ver com estabelecer limites saudáveis, né? Se o meu recurso é escasso e eu já estou perto do burnout e todo mundo vem me demandar uma série de coisas, ou vem me criticar, ou vem consumir esses meus recursos emocionais, como é que então eu coloco ali uma estratégia de relacionamento que preserva esses limites e preserva, digamos assim, a minha energia, o meu emocional. Então, Tá, administrar... mas desculpa Marta, cortar o raciocínio, mas só para aproveitar ainda os relacionamentos e voltar para nossa proposta do depois do burnout. Então, em algum momento aqui tu encaixa o que tu faz se tu já teve o burnout. Não, sim. Então em cima desse gancho que você falou de administrar isso no dia a dia, né, e era isso que eu estava explicando, no dia a dia, então, você tem que administrar os relacionamentos, liderar com empatia, que é o outro pilar aqui, não vá ser você um disseminador de estresse emocional para os outros, não vá colocar as outras pessoas em burnout, então lidere com empatia, reconheça, né, a capacidade, a situação, né, o nível de desgaste emocional das pessoas, e aí sim, onde você quer chegar depois do burnout ou muito perto do burnout, construir resiliência, né? Então a proposta do livro é sustentar a excelência no dia a dia, administrando relacionamentos, liderando com empatia, então fazendo as contenções, né, de fora para mim e de mim para os outros, né? E eu comigo mesmo, construir resiliência. Então vamos começar ali. Primeiro, explica para o pessoal uma coisa que a gente sempre tem que reforçar, a diferença entre resiliência e resistência. Legal. Resiliência, o quão rápido eu retorno ao meu melhor. Isso de acordo com Richard Davidson. Mas eu não concordo. Estou pegando o conceito dele, briga com ele. Eu acho terrível essa época que a gente está, porque é possível que alguém aproxime o conceito de resiliência à resistência. Por exemplo, naquele livro Antifrágil. Aquele livro aproxima a resiliência de resistência, ele praticamente não vê diferença. Porque para o cara do antifrágil, a diferença de ser resiliente e antifrágil é que o antifrágil você fica melhor depois do problema. Isso, você volta melhor. Então você busca problema porque... Você volta melhor. Quanto mais problemas você consegue resolver na sua vida, mais excelente você fica, mais você aprende. Então, eu acho dó isso, sabe? Eu acho que isso é meio que uma... Desculpa, né? Mas aí é a minha visão. Eu acho que a gente já está vivendo tempos extremamente exaustivos e estressantes e a gente tem que tentar saber qual é esse ponto de melhor. Então, assim, eu gosto muito de todas as abordagens que falam do eu melhor. Inclusive, se a gente pegar até a terapia do esquema, tem isso. O adulto saudável, né? Bom, se a gente for antes disso tudo, no Carl Rogers ele já falava, né? Do ideal self, né? Ou quando a gente vai adiante no pessoal dos humanistas, na psicologia, que falam desse eu melhor, desse eu mais bacana, no minha melhor versão, também a gente vê isso, né? Então, a gente tem que ter uma espécie de ponto de base para saber aonde a gente quer retornar. Porque a gente não pode vincular o nosso melhor a uma ideia futura, que é isso que as pessoas mais fazem. E eu me boto dentro também, a gente faz isso. Quando a gente está convivendo uma época muito difícil, a gente tende a fantasiar sobre o que a gente precisaria para se sentir melhor. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que você não suporta o seu cabelo. Vou pegar uma coisa bem boba, né? Meu cabelo é muito crespo. O dia que eu for com cabelo liso, meus problemas se acabaram. E aí a pessoa vai lá, faz a progressiva e continua miserável. E agora? Agora vamos ver o que mais eu preciso. Eu preciso de uma casa na praia, né? Então, e aí tu nunca vai encontrar o teu melhor. Tá bom. Porque você vai estar sempre ancorando o teu melhor
Há um lugar no futuro em que você vai ter tudo o que você deseja. Ai, o dia que eu tiver uma rede virada para um pôr do sol numa montanha, aí eu vou ser feliz. Tá, mas não dá para na tua casa ter um cantinho para te encontrar paz, né? Não tem nenhum outro lugar que tu possa ver o pôr do sol. Então, eu acho que é isso que começa a ser o caminho para encontrar a resiliência. Aqui respondendo já. Então vamos estruturar esse caminho aí. Apesar da proposta do episódio ser depois do burnout... Tu tá querendo que a pessoa não entre em burnout. Não porque assim, gente, assim, não brinca, né? A gente fala burnout. Se o cara entrou em burnout... É horrível. A pessoa queimou o fuzil. Mas né? tem queimou o fusível, aí. Né? Aí que não, mas deixar bem claro que o cara que está no burnout, né? Ele precisa, ele está em tratamento, ele tem que estar em repouso. Enquanto tu vai trazendo mais algumas coisas, mano, deixa eu pedir umas perguntas, porque eu pedi para minha IA aqui, gente, para me dar algumas ideias para a gente trabalhar junto. Isso, aliás, tem sido assim que a gente tem feito, tá? Quando a gente pode. Vocês usam a IA? A gente olha para os nossos livros, como sempre fizemos nos últimos 4 anos, tem uma ideia conversando, e aí pede para a IA dar uma ajudada, né, mano? Não o contrário. Então, quando o camarada tá em burnout, ele já teve a crise. Né, ele não consegue mais ser funcional. Né? O cara que chegou no burnout, ele não é mais funcional. Ele vai se internar para recuperar a sua capacidade mental e cognitiva para levantar da cama, para fazer uma atividade qualquer. Né? Então, não vamos brincar, né, em depois do burnout. Olha só, mas aí que tá. 6 perguntas. Eu pedi para o GPT... 6 perguntas para medir de uma maneira bem simples, peculiar, assim, só para a gente fazer uma brincadeira aqui, brincadeira nem serve, né, esse termo, mas enfim, para nós fazer um mini teste, um quiz. Uma simulação. Uma simulação, obrigada. Uma simulação para saber o quanto acha que tu pode estar perto do burnout, tá? Porque eu tô achando que dá para viver com burnout. E o Mar tá morrendo de medo do burnout. Então vamos descobrir aqui o que tem, né? Existem testes de burnout, tá, pessoal? Mas eu não vou trazer o teste inteiro aqui. Então vamos lá. Eu peço para você responder, ouvinte, 6 perguntas apenas, e sendo que 0 é nunca, porque são perguntas comportamentais, e 3 é quase sempre, tá? Mas então só tem 0, 1, 2, 3. 1 é às vezes, 2 é frequentemente. Muito bem. Onde você está hoje? Nível de exaustão. Eu me sinto emocionalmente drenada no trabalho, como se não tivesse mais nada para dar. É sempre isso? Então aí tu dá a tua nota, certo? É uma afirmação e tu vai me dizer o quanto isso é verdade. Tu tá dando tuas notas aí, Má? Vai pensando. Tô pensando nas minhas notas aqui. Tá. Nota para cinismo. Eu sinto que eu estou me desligando das pessoas e das atividades do trabalho com mais irritação ou indiferença do que antes. Autoeficácia reduzida. Essa aqui eu tinha esquecido de falar. Por mais que eu me esforce, sinto que o meu trabalho não está fazendo a diferença ou perdendo a qualidade. 4. Invasão de trabalho na vida. Mesmo longe do meu trabalho, a minha mente não consegue desligar e eu não consigo descansar de verdade. 5. Sinais físicos persistentes. Eu tenho tido dores, alterações no sono ou sintomas físicos claramente ligados ao estresse do trabalho. Me vem os tique-tique nos olhos. Os olhos começam a tremelicar tudo. 6. Sobrevivência ou propósito. Tenho a sensação de estar apenas sobrevivendo ao dia, sem alegria ou sentido no que faço profissionalmente. Entendeu? Então, essas 6 aqui eu tenho certeza que vai ter muito ouvinte, depois nos contem, dizendo, Ali, gabaritei. 3 vezes 6, 18. Essa foi minha nota. Ali, não é a realidade hoje, mas eu já tive muito perto, né, desse burnout que me levou a pedir as contas, né, de onde eu trabalhava. Mas aí, por que eu acho importante a pessoa ouvir isso de nós? Insisto, que tudo bem se ela já estiver se sentindo nessa zona perigosa do burnout, sem querer nós diagnosticar nada, pelo amor de Deus. É porque agora é que ela tem que tomar uma atitude. Mas aí, continua. O que tu sentiu na tua época? Então, vou te dar aqui alguns exemplos de comportamento. Eu parava o carro no estacionamento e a ida do estacionamento até o local de trabalho demorava o quê? 5 minutos? Às vezes eu demorava 1 hora nessa jornada. Porque eu não queria chegar no local de trabalho. Nossa, mano.
Quando você já acorda, não é que, será que eu vou levar um remédio para dor de cabeça? Você já acorda com dor de cabeça, já toma remédio, né, ao acordar. Né, e remédio tanto analgésico como ansiolítico, né, tarja preta, etc. Não ter limites, né, que tal 3 da manhã num sábado tá trabalhando, né, no seu notebook? E foi assim que você saiu da vida foi de assim empresa, mano. que eu falei, não aguento mais isso daqui, porque eu vi que eu estava um belo dia, né, eu fui fazer um exame e eu tive uma reação... Ataque anafilático. Uma resposta, né, muito ruim, mas assim, com um prazo muito apertado, eu saí do hospital e fui trabalhar. As pessoas se assustavam a olhar para minha cara. Né? Então pode ser muito grave isso. Pode. Muito grave isso. Quando você não se dá conta. Por isso que eu queria dividir esse nosso episódio para o camarada que tá ficando, já chegou lá, ou que está vendo que tá chegando lá. Entendi. Para o camarada que ele está... Não estou falando de nota 5 para as perguntas que você fez. Mas olha, eu estou me vendo aqui, e eu não apenas eu estou me vendo aqui, mas eu estou vendo que eu estou piorando, né, nessa situação. Então vamos lá. Como eu não consigo... Né, aqui a gente está focando no episódio de hoje resiliência. Estou nem falando da administração das relações, nem do liderar com empatia, resiliência. Então eu te pergunto, Ari, não cheguei lá no burnout ainda, mas eu estou vendo que eu estou caminhando a passos largos. Como assim desenvolver resiliência? O que eu preciso para desenvolver resiliência? Então vamos lá. Primeira coisa que tu faz, tu tem que ir para o corpo físico. A gente sempre dá esses conselhos para o pessoal da inteligência emocional nas empresas. Melhora teu sono, melhora a tua alimentação, melhora a tua capacidade de sair da hora do trabalho, fazer nem que seja uma caminhada ao redor da quadra. Sai do ambiente que te traz tanto estresse, fisicamente e mentalmente. E garanta um bom sono. O sono já pode resolver boa parte da tua vida. Deixa eu só te dar um contraponto, porque eu nunca tive um estresse tão grave como esse teu. Uma coisa mais perto que eu tive foi a fadiga da compaixão das enchentes. Mas eu me lembro de uma temporada, uma vez na faculdade, a gente tinha muitas bancas de TCC. Nunca vou esquecer isso. Devia ser umas 10 e pouco da noite. E eu saí da faculdade para fazer o mesmo trajeto que eu fazia por anos. E eu tô na metade do caminho, eu paro o carro e me dou conta que eu não reconheço onde eu tô. E eu tive que me lembrar qual era o caminho que eu tinha que fazer para voltar para casa. Então, ali era uma exaustão muito mais cognitiva e até física, mas não era emocional, não era do cunho do sentido. Não era essa coisa, eu não suporto mais esse lugar. Era assim, o meu corpo desesperado para descansar. Foram muitas horas em cima de bancas, com aquela pressão toda que a gente sente de estar na banca com os alunos. E eu fiquei realmente, a gente brinca, ligou a tela azul, né? Poderia, se eu fosse mais sedentária, eu estivesse mal, eu podia ter tido um AVC, eu podia ter, né, infartado, podia ter ficado pior. Mas aí, algumas noites de sono, estava nova em folha, porque eu adorava fazer aquilo. Então, há uma diferença muito grande de uma exaustão por uma intensa atividade e uma sensação de que tu já está esgotados os teus recursos para lidar com aquilo. Né? É como, por exemplo, o pessoal que fazia noitada, né? Vamos fazer uma noitada, tal, e varia a noite, né? Tá, você varou a noite um dia, no dia seguinte você vai estar de ressaca, você vai estar... Mas dali a 2 dias você está bem de novo. Isso aí. O burnout, né, que depende de você conseguir aumentar a sua resiliência, não é assim uma varada de noite ou uma maratona de TCC ou de bancas, como você falou. É uma coisa contínua, dia após dia. Isso. E eu diria, Ali, que tá, ok, tudo bem, vai dormir. Mas o primeiro desafio é você se tocar, você se dar conta que você está nessa situação. Não, isso que tu falou de ficar, esse exemplo que tu deu, de 5 minutos tu ficava até chegar 1 hora, isso é muito claro de burnout, porque isso é o que as pessoas comentam, de você ter até sintomas físicos, tremedeira, tem gente que passa mal de chegar no espaço de trabalho. É como se teu corpo ganhasse uma espécie de
sei lá. Aversão àquilo. Isso. Tá, mas de novo, né? O primeiro desafio é a pessoa se dar conta que isso está acontecendo. Isso. Porque quando você está lá no limite, até ficou fácil. Alguém vai olhar para sua cara e falar, nossa, o que aconteceu? Né? Mas nesse caminho ladeira abaixo, você não se dá conta. Ou você não percebe que você está fazendo isso consigo mesmo. É como aqueles experimentos, né, dos macacos e da banana, ou das pulgas que não saem mais de um recipiente de tanto bater a cabeça e para de sair. Você não percebe, não consegue perceber o que você está fazendo com você mesmo, e você acaba sendo levado ou iludido ou como se fosse um ilusionismo ali, num discurso de meta, num discurso de prazo, num discurso de que temos que fazer um canto da sereia. Legal. Você está no canto da sereia e você acha que é justo, né? Você acha que é certo você fazer um sacrifício no seu sono, no seu tempo livre, no excesso de horas extras, né? Para você ter um benefício futuro. Tu tá me dando uma... Só que você acha que você não chega. Por exemplo, nesse caminho, né, eu vou te dar mais um detalhe. Né? Enquanto isso estava acontecendo, a gente tinha banco de horas. Uhum. Eu tinha 220 horas do banco de horas e 2 férias vencidas e uma por vencer. Nossa. Então, pensa há quanto tempo, né? Você não descansa. Só que quando você está lá nesse turbilhão, você fala, não, é isso mesmo. É do jogo. Eu sou jovem, é do jogo. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir aquela promoção. Se eu não fizer isso, aí você começa a pintar todo tipo de cenário negativo que vai vir para a tua vida se você não fizer esse sacrifício. E essa é a definição de sacrifício. É um mal ou é uma provação que você se propõe no presente em troca de um benefício futuro. Só que o benefício futuro nunca vem. Porque assim que você entrega esse projeto, vem a chamada para o sacrifício do outro projeto. Vem a chamada... Sabe assim, o dia seguinte não chega nunca. E existe uma armadilha corporativa, Ali, que quanto mais você desempenha, quanto mais você entrega, mais as pessoas te chamam. Para participar de grupo, para participar de projeto, para participar de... Sabe? Aí a gente brincava do clube de milhagens de reuniões de projeto, né? Pô, cada hora de reunião, se eu ganhasse, né, 1 hora de férias, né? Mas você acaba sendo vítima... Gente que ficaria o resto da vida. Você acaba sendo vítima da sua própria competência. Ninguém vai chamar uma pessoa incompetente para fazer parte de um time, ou de um projeto, ou de uma força-tarefa, de um squad, né? Como se fala hoje. E você... está nesse turbilhão e você não se percebe. E aí, como é que a gente fala? Escuta, acorda, quem é que fala isso pra gente? Como é que você desenvolve primeiro, Ali, esse self-aware, né? Essa autopercepção? Eu ia te fazer essa pergunta. Então, tu já acabou de nomear a primeira habilidade de inteligência emocional que tem que ser ativada. Como é que é o nome que tu acabou de dizer? A autopercepção, o self-awareness. Autopercepção. No livro do Conectados, a gente traz eu não me lembro se a gente chamou de aceitação emocional, eu acho que foi, que era o episódio, que todo o capítulo do Conectados, gente, tem uma história corporativa real, que a gente adapta para as pessoas não serem identificadas, e essa história, o cara estava fechando um contrato com um cliente importante, é um cara que trabalhava na área financeira, um contrato importantíssimo, enfim. E finalmente ele conseguiu esse cliente e aí ele está fazendo os trâmites ali, o cliente olha para ele e diz, tá, mas nós vamos assinar tudo ensanguentado, é isso mesmo. E ele se deu conta que estava pingando sangue na mesa do dedo dele, que ele tinha cortado com papel, e que ele não sequer se deu conta que tinha cortado os dedos com papel, de tão ansioso que ele estava para fechar aquele contrato. É muito parecido com essa analogia que tu está dando. A pessoa não percebe mais. Só que eu quero fazer um degrau abaixo disso. Aliás, 2 degraus. Um em relação ao que faz uma pessoa deixar de enxergar a dor, o sofrimento em si mesma
e de conseguir captar, por exemplo, a gente tem pessoas que não conseguem perceber que estão com sede. Existem algumas condições que faz a pessoa não perceber que tem sede. Estamos descobrindo que no Alzheimer isso acontece. A gente está com uma pessoa na família. A pessoa perde esse detector de sede. E se a gente tiver detectores também para os limites do quanto a gente precisa de pausa, de descanso, de autocuidado? E se o teu corpo não conseguir mais te avisar, ei, me ajuda, né? Então a autoconsciência, ela está muito ligada a essa conexão com as necessidades do corpo, do que a gente precisa pra gente, de como a gente se sente, que daí vem o mundo emocional, em relação a qualquer coisa que esteja acontecendo. Se tu o tempo inteiro tá mandando o teu emocional, fica quieto, a gente tem que trabalhar. Ah, mas eu não tô me sentindo bem, eu precisava dar uma saída, olha só, tá um dia lindo. A gente não tem como sair agora, fica quieto. Se tu ficou o tempo inteiro silenciando as tuas respostas emocionais, chega um ponto que elas não avisam mais. Tu sabe, olha, eu vou usar aqui o Moodmeter, ou então o perfil emocional lá Solids que a gente usa nos treinamentos. Tá, depois tem um segundo camada que eu quero pegar, não me deixe esquecer. Tá, só para você complementar. Eu tenho um perfil azul. Né? Eu sou um analista. Analista, né? clássico. E no Moodmeter é o perfil azul. E um planejador também. O que tá ali naquele perfil azul? Né? Se você fez algum treinamento conosco, né? Se não, né? Estamos aí, né? Treinamentos, né? Para o final de ano. Quando você está ali nesse quadrante azul, geralmente o perfil analítico é um perfil emocional que tem lá um estado emocional de baixa energia, e uma coisa assim de emoções mais desfavoráveis, né? O analítico, ele vai encontrar erros, ele vai fazer um posicionamento crítico, ele é mais acostumado, né, Ficar na frigideira. a navegar, né, em emoções de baixa energia e emoções mais desfavoráveis. Onde é que eu quero chegar? Para um camarada chegar no burnout, então a Alessandra, minha chefa, né, ela vem aqui, Marcelo, vem aqui mais um projeto. O que eu deveria falar em sã consciência? Tá louca, Alessandra? Eu tô aqui com 20 projetos. Tu tá de brincadeira comigo, né? É comédia. Se eu tivesse num quadrante vermelho ou se eu tivesse num quadrante amarelo, Tu espanava. eu espanava bem longe aquela pessoa. Mas como eu estou no quadrante azul, A vida é ruim mesmo. a vida é ruim mesmo. E para eu falar, ok, tem ali um pouco de emoção ligada, por exemplo, ao medo, a uma reação, né, de fugir do conflito. Isso. Porque Os verdes eu me fazem isso. submeto porque eu tenho medo de falar não. Se eu falar não para Alessandra, ela nunca mais vai me encontrar. Ou ela não gosta mais de mim. Ela não vai mais gostar de mim, eu vou perder aquela promoção, eu não vou mais ser chamado para projeto nenhum. Então, na fauna corporativa, digamos assim, né, os azuis e os verdes, eles são mais suscetíveis a entrarem em burnout justamente por essa maior capacidade de conviver, né, com o espectro emocional do caminho que leva ao burnout e pelo medo de confrontar. Se você tivesse um pouco mais de vermelho, se você tivesse um pouco mais de raiva, se você tivesse um pouco mais de abertura a risco, se você tivesse um pouco mais de assertividade, né, talvez você não fosse tão suscetível assim. Eu gosto dessa análise, mas eu acho que todos os perfis têm sua forma de ganhar burnout. Me dá um exemplo, então, do perfil vermelho. O cara Vermelho, como o vermelho ele pode ser metamotivado, ele está incentivado a sempre aumentar a régua. Ele vai se enforcar nas próprias metas inatingíveis. Isso mesmo, perfeito. Então, os vermelhos vão ganhar burnout quando já tiverem do terceiro topo atingido. Porque eles podem atingir um quarto e um quinto. Ele não estabelece a meta, quando atingir a meta, ele dobra a meta. Ele dobra a meta. Aliás, tem um nome para isso, que é o Podium Blue, né? Que é aquela tristeza que dá assim que alcança o pódio. E aí o cara sai porque correndo ele atrás de um sabe próximo. que ele precisa de um novo pódio, porque aquele high que ele ganhou, ele precisa ganhar aquilo de novo. Então, os viciados em adrenalina são super propensos a burnout. Que, claro, vai ser um burnout mais físico, talvez, menos cínico,
né? Porque ele adora aquilo, ele ganha um reforço a partir das suas conquistas, né? Mas quando ele está a caminho, ele tá gostando, porque tá... Mas assim que ele tá chegando no pico, ele não tá mais percebendo os limites do próprio corpo dele. É cheio de vídeo de atleta que quase morre na ponta de chegada. E nesse processo ele vai engajar uma série de verdes e azuis para virem com ele nessa jornada. Vai escravizar almas para ajudar. Vai escravizar almas, ele vai se tornar o líder tóxico, né? Exatamente. Então ele pode sim ser um super candidato a burnout. E ele pode infartar numa linda sexta-feira, quando ele terminou o seu trabalho e está a caminho de casa já, sabe? Porque ele não percebeu que ele foi a todo limite. Os amarelos, eu acho que o burnout vem de uma ressaca... Porque daí eu tô pensando pense no típico perfil influencer de internet. O que faz essa pessoa ir a burnout? O próprio fracasso. Não consegue lidar com o contraditório, com o fracasso. Eu tô chutando aqui, tá? Eu tô falando, estamos fazendo papo de boteco aqui, tá, gente? Só faltou Papo de boteca fundamentado, né, em teoria emocional. Tá, tem fundamento, mas a gente nunca fez nenhum teste dentro dos 4 perfis, o que leva essas pessoas ao burnout. Eu tô criando conexões aqui entre o perfil comportamental e o que isso pode gerar. Se os amarelos são pessoas que precisam muito mais das luzes da ribalta e das interações, das conexões sociais, é exatamente ali que eles podem ganhar o burnout. E especialmente se eles forem rechaçados do bando. Isso tem a ver com os 4F, né? Qual? Dos fight, flight, fight. Isso, perfeito. Aqui nesse livro... O Kerry Chernes e o Goleman, eles traçam exatamente esse princípio. O que vai te levar, no capítulo do burnout, que é o que a gente quis pegar, né? O capítulo do burnout é o capítulo 6, né? 6. Que é do burnout à resiliência. Esse capítulo que a gente está aqui batendo um papo sobre ele. O que eles vão trazer é que o que te leva ao burnout é essa incapacidade de sair da reação luta-fuga. Você vai entrando em ciclos e mais ciclos de cortisol ativado, teu corpo está sempre pronto a fugir do leão e você não consegue modificar isso. E se a gente brincar de colocar isso, então, uma conexão com os perfis comportamentais, a gente vai ver que cada perfil foge de diferentes leões, foge de diferentes ameaças retumbantes, né? Então, eu acho que eu concordo que o cara que é mais analista, ele tá mergulhado na dificuldade sem perceber. Ele não tem muito autopercepção, às vezes, do quanto só mergulhar em tarefas pode não fazer bem. Aliás, eu gosto mais até dessa outra analogia, Deixa eu tentar, então, ajudar pra gente poder, sem saber o que é vermelho, amarelo, azul e verde. Se você é muito focado em tarefas... você poderá ir caminhando feliz e contente em direção ao sacrifício. Porque as tarefas são o que te motivam. Agora, se você é uma pessoa muito voltada a pessoas, você não tendo uma boa alimentação das pessoas e se cercando de pessoas mais tóxicas ou precisando mais das pessoas, você também poderá fazer o mesmo problema. Então, na verdade, a gente tem que saber, dentro do que nos alimenta, de novo, aquela ideia lá do começo do episódio. Qual é o teu melhor eu? Esse melhor eu tem que ser favorecido. E na falta de conseguir no meu ambiente favorecê-lo, eu vou tentar primeiro criar o repouso necessário, porque a gente insiste que isso tem muito a ver com exaustão dos teus canais. Por isso que a gente precisa tirar férias. Agora eu vou fazer uma parceria com essa agência de viagem aí. E não há dúvida que uma viagem ela ajuda a gente a se renovar. Desde que você, não faça uma dívida que você vai ter que pagar na volta naquele trabalho que você detesta, que é o que muitas pessoas fazem. Faz a dívida para viajar para se sentir melhor. E aí no dia seguinte da viagem tu tem uma dívida e aquele lugar que tu detestava antes de viajar. Então não é por aí, né? Mas me perdi. Agora o que eu ia te dizer, naquela segunda coisa que eu queria que a gente explorasse. Existem certas características que são atratores de burnout. Então, que assim, se você está fazendo isso, você está indo na contramão do que seria uma resposta inteligente emocionalmente a um período de alta carga de trabalho. Então, qual é a primeira dessas características? Aí, de novo, vou trazer coisas minhas agora.
Eu acho que uma delas é você ficar vinculando a tua regra de desempenho ao olhar do outro. Você ficar refém do que os outros te dizem, do que os outros te trazem. Você tem que ter uma medida de desempenho que é tua. É claro que tu pode fazer o melhor num dia e outro não, mas tu pode dizer todos os dias, dado como dormi ontem, dada essa dificuldade que estou tendo na minha família, dada a dificuldade que estou tendo com meu filho na escola, hoje fiz o meu melhor. Uhum. Então, tem que existir esse balizador interno. Tu não pode depender de que o resto te dê esse balizador. A mesma coisa para os teus limites. Se tu é uma pessoa que não há limites para o quanto os outros podem acessar você, porque você acha que as outras pessoas é que tem que se regular para chegar a você, você vai ser propenso a que as pessoas sempre joguem mais, que é o que tu comentou. Vai sempre pro mesmo cara. O raio vai sempre cair no mesmo lugar. Uhum. Aí eu entrego para ele me responde na hora, ele me diz tudo que eu preciso. Então não tô dizendo que tu vai deixar as pessoas na mão, mas tu vai avisar elas do teu limite. E cabe a você fazer isso, não dá para terceirizar isso. Uhum. Mas não viu que eu tava ocupado? Não viu. O cara tá com 500 listinhas de coisa para fazer, ele olhou você ali, olha, parece que tá sem nada, tá aqui, ó, pega para você essas aqui. Uhum. Então eu acho que essas coisas eu queria comentar também. Legal. Eu vou pegar uma colinha aqui, né, Uhum. do livro do Goleman aqui, do Chernish, que ele traz aqui dicas, né, de como a gente, então, desenvolve essa tal resiliência. Então, eu vou falando aqui, né, e tu vai comentando aí. Bom, primeira dica, encontrar propósito e significado no trabalho. Que é o que eu tinha e tu não teve. Tá, então, o senso de propósito ajuda a administrar esse estresse, porque nós conseguimos reavaliar de uma forma mais efetiva eventos negativos que acontecem na nossa vida. Uhum. Do tipo assim, mas por quê? Mas por quê? Não, calma que vale a pena. Né? Não, calma que isso é para um bem maior. Não, calma que isso daqui traz um sentido maior. O que você acha disso, Ali? A busca de propósito e sentido como a forma de você desenvolver a resiliência. Eu entendo o que ele quis dizer aqui, mas eu tenho medo de que, então, os fins justificam os meios e vamos lá, né, mais uma noite né, sem dormir. O que tu acha disso? Aí é que tá, a gente teria que dar um passo atrás para definir propósito. Porque propósito não precisa ser o lugar para onde eu tô indo. De novo, que senão a gente vai vincular a questão do futuro. Uhum. Propósito pode ser uma coisa que eu me conecto agora, ao meu momento de vida e o que importa para mim. Propósito para mim tem a ver com concepção de valor. Uhum. O que é valoroso? O que me traz propósito, me traz sentido e orientação pessoal nesse momento, não no futuro. Uhum. Não para algum lugar com uma recompensa em algum canto. É com o que eu tenho hoje, com os meus valores pessoais. Porque os teus valores caminham contigo. Eles não estão num lugar à frente, nem numa estrelinha dourada que vão te dar se tu te comportar bem. Os teus valores são a todo momento a tua orientação e o teu guia, como se fosse uma bússola que tu carrega contigo. Então é nesse sentido, eu acho que eles querem trazer a palavra propósito. Uhum. Né? O que me norteia, a bússola, peguei, olhei, é pra cá. Então não é a recompensa, não é onde eu tô indo, não vamos misturar, porque a palavra, ela implica essas distorções, né? Uhum. A gente já vê pessoas traduzirem propósito como missão de vida, ou meu propósito como pessoa, como uma missão da minha vida, o propósito de para onde eu estou indo, o meu lugar final, mas não é nenhum desses que para mim traz essa resposta. É o significado que eu dou, o valor que eu dou, como eu encontro valor nisso que eu faço. Vou tentar dar um exemplo, vamos trazer exemplos para isso. Uhum. A questão do que aconteceu nas enchentes. Quando eu estava ali no burnout, e foi burnout, porque eu não conseguia mais... Eu estava extremamente cansada, fadigada, cabeça confusa, a sensação de desorientação, uma sensação de querer para o mundo que eu quero descer. Tu viveu isso comigo. O que me trouxe de volta? Quando eu conseguia conversar com algum cliente, que mesmo que eu não fizesse um atendimento direto para as vítimas,
esse cliente fazia. Isso me dava uma sensação de propósito. Então, eu não estou lá fazendo a marmita, eu não estou indo lá com o barco recolher as pessoas. Mas eu estou fazendo o atendimento de quem faz isso. Nossa, imediatamente parece que dava uma energia, assim, numa bateria de alta voltagem. Uhum. Então, é essa sensação de que é algo maior do que você, que te serve de orientação, porque conversa com teus valores pessoais. Legal. Uma outra dica aqui é ter foco, né? Até uma das competências que a gente explorou lá no nosso livro Conectados. Isso. Né? Então, se você tem um celular e você tem 20 apps ligados no teu celular, ele só está drenando a bateria do teu celular. Bom, aí vem aquele livro que tu pegou, como é que é o nome do livro do ruído, né? Acho que é ruído mesmo sim. que chama, né? Que isso, a gente tá com muito ruído. Tu sempre dá o exemplo, né, da minha vida, ser um navegador da internet com 16 abas abertas e não sabe de onde está vindo a música. E aí fica tudo travado. Fica. Né? E você não consegue fazer nada. Uhum. Então, não interessa quantos pratinhos você esteja equilibrando. Se você ficar a todo momento pensando em todos eles, você não vai conseguir ser bom em nenhum. E tem alguma coisa de cada vez, foco. E tem uma coisa aqui que é desligar de telas. Eu acho que tem que estar nessa lista aí do foco. Uhum. Porque não adianta eu ter foco no que eu tô fazendo se o tempo inteiro eu saio de uma tela para outra, de uma tela para outra, de uma tela para outra. E aí quando eu quero relaxar, o que eu faço? Eu pego a minha outra tela, aquela, e fico lá olhando algum filme, Eu preciso sair do campo da imagem mental. E é muito difícil isso, eu entendo, porque o camarada, hoje em dia, a não ser que você faça um trabalho em campo, boa parte do trabalho administrativo é na frente de uma tela. E aí você está lá se focando em alguma coisa e aparece um e-mail, aparece um WhatsApp, aparece... Cara, tu não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, nossa, tem que ter uma disciplina danada para você conseguir ter esse foco, porque senão você não apenas não vai se livrar da tarefa que você está se dedicando nesse momento, como você vai incluir no seu buffer aí de tarefas uma série de outras demandas que só vão te drenar. E aí você vai ficando cada vez mais banatado. Eu tenho percebido isso acontecer com clientes nossos, que as pessoas, elas não estão deixando de responder você por falta de educação. Eu percebo isso. Elas voltam 3 dias depois. Me desculpa, tua mensagem tinha ficado lá embaixo. Uhum. Porque subiu. Sim. E porque são 500 demandazinhas que estão tomando o dia a dia dessa pessoa. Eu acho que a gente vai precisar retornar algumas ferramentas mais analógicas, sabe? Não, e olha só, quando a pessoa tira uma semana de férias, quando a pessoa vai fazer né, a gente tem clientes que fazem treinamento imersivo, aí o cara volta, tem uma semana de mensagens acumuladas. Nossa. Vai trabalhar de noite quando terminou a imersão. Sim, exatamente. Ou então quando voltar não vai conseguir fazer nada, né? Vai jogar para cima e, né, como é que ele vai sortear quem é que ele vai atender primeiro, né? É uma coisa muito E a gente que trabalha desgastante. Com aprendizagem, alguém aprende alguma coisa nesse contexto? Não. É claro que não. A pessoa pode até estar de corpo presente ali, mas a alma está muito longe. Eu lembro de um MBA que eu fiz, que, olha, leva-se um pouco, eu lembro do MBA que eu fiz. Porque, assim, a Luísa era pequena naquela época, ela tinha 1 ano e pouco, agora ela tem 20 anos, né? E eu fiz porque eu queria ter mais vocabulário. Acredito que deve estar dentro de mim esse vocabulário, mas se me perguntar o que tu estudou lá, não sei o que eu fazia todas aquelas noites lá. Então, tem que fazer uma terapia dos sonhos, né? Para lembrar, olha, sonhe com a aula tal, para ver se aparece algum Não sei o que eu fiz lá, né? Então, claro que a gente não guarda muitas coisas, mas se você tá num período de estresse, cansaço, tudo que você for tentar consumir... mas olha só, você acabou de dar um outro exemplo aqui, né? Você era ainda jovem, né? Eu sou jovem, um nenê pequeno. Qual que é o problema de fazer um MBA à noite tendo um nenê pequeno? Idiota. A idiotice da juventude. Tanto é que tem o próximo item aqui, né? Administrar o cabo de guerra entre família e trabalho. Perfeito. Né? Entre trabalho e vida pessoal, porque isso é complicado, né? A família sempre vai ficando de lado, né? A família acaba ficando de lado. E aí, quando você se toca disso, ou nas interações familiares, como os teus entes queridos, né, se sentem preteridos, qualquer interação se torna estressante. Né? Já vem na forma de cobrança, já vem na forma de demanda, e aí a pessoa
afasta mais ainda, né? Isso amplia ainda mais esse hiato, esse buraco emocional por não saber equilibrar a vida e trabalho. Tu fez uma tese de doutorado sobre isso, né? O que falava lá na tese era sobre esse equilíbrio, que chamavam balance mesmo, né? Interessante que para nós equilíbrio não é a mesma coisa que a palavra balance, né? Balanço ou balança. Porque o equilíbrio, quando a gente pensa em balance, a gente pensa em coisas que têm pesos iguais e se equivalem. É isso que é equilibrar. Se eu tenho um trabalho que é muito pesado e uma vida pessoal que é muito leve, num sentido de densidade na minha vida disso, esse trabalho vai me puxar todos os meus recursos e não vai sobrar nada, que nem uma gangorrazinha, né? Eu vou precisar colocar mais tempo, mais energia, e é com o tempo e a energia que tu vai dar essa densidade para tudo o resto. Então, uma vida sem equilíbrio é uma vida em que só uma dimensão dela importa. E o resto só circula ao redor. Só fica que nem uma, né? Só fica girando em torno dos meus dias de trabalho. E tem pessoas que ainda por cima, quando tem o seu dia de folga, o que vão fazer? Vão limpar a casa, vão lavar roupa, vão fazer as marmitas da semana. E tu tá sempre em algum tipo de linha de produção de trabalho. Acho que nós estamos deixando os nossos ouvintes deprimidos nesse momento. Tá? Não, a gente está dando dicas aqui para as pessoas lidarem com isso. Então, aí que eu queria dizer que não é só o tempo líquido, vai. Porque talvez tu diga, eu só tenho 2 horas quando eu chego em casa para dormir. Tá, mas será que eu não consigo meia hora sentada no chão da sala, sem celular nenhum, olhando os desenhozinhos do meu filho, da minha filha, que ele fez na escola? Será que eu não consigo pegar uma historinha que agora eu vou conseguir até no meu celular e contar essa historinha, caso eu não consiga ter um livro? Se eu conseguir, melhor, muito melhor. Então, o tal do ritual da historinha antes de dormir, eu acho que foi isso que me conectou com a Lu nessa época. Agora a gente falou disso, né? Sim. Eu lembro que ela já me esperava chegar, e chegasse eu às 10h30 ou 11 horas, ela ficava por ali, meio dormindo, porque eu chegava e eu tinha que contar a historinha. Era a maneira de ela se permitir dormir. Dava uma rezada e lia a historinha. Eu começava a historinha e ela já estava dormindo. Sim. Mas o ritual de escolher o livrinho, de sentar na cama, de começar a ler a historinha, tinha uns que ela já sabia de cor a historinha. E eu tinha os meus que eu não suportava mais. Mas por mais que você ache que, nossa, eu podia estar dormindo, quando você se dá conta do quão reconfortante e o quão energizante é esse tipo de contato, você vê que vale a pena. Tem mais 2 aqui que eu quero fechar, Ali, que boa parte do estresse é porque a bola vem quadrada e você aceita a bola quadrada. Legal. Então, assim, recontrate. Dá para fazer para hoje? Não. Sexta-feira eu consigo. Então, se você pega uma bola quadrada que é estressante e você não fala nada, né? Porque é muito comum a pessoa que te coloca uma demanda, ela coloca uma meta que ela tirou da cabeça dela. Né? Ela já sabe que você vai atrasar, então, já sei que a Alessandra vai atrasar, eu vou pedir um dia antes do necessário. E você não fala nada, vocês não se conversam, né? Inclusive, ele coloca aqui a oração da serenidade, lembra? Né? Me dê a serenidade de aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem de mudar as coisas que eu posso mudar e a sabedoria para distinguir uma da outra. Então, não aceite bolas quadradas. E o último aqui, encontre um senso de controle. Quando você tem muitas coisas administrando ao mesmo tempo, às vezes você pinta a coisa pior do que ela é. Isso. Então, quando você coloca, né, num papel, quando você coloca numa planilha, quando você usa a ferramenta de gestão de tempo, que você deve usar uma ferramenta de gestão de tempo, e você coloca no papel as coisas, você fala assim, é bastante coisa, mas não é o bicho que eu pensava que seria. E se você tem aqui algum tipo de acompanhamento, você conseguir visualizar a progressão da barra, né, que você está fazendo tickets, que você está cumprindo tarefas, também te dá uma sensação de que, olha, eu consigo lidar com essa coisa. Talvez se eu recontratar o prazo, né, talvez se eu pedir um adiamento aqui, priorizar aquilo em detrimento disso, pedir ajuda nessa ou naquela tarefa, mas quando você planifica, você consegue ver que a coisa, ela
pode não ser tão terrível quanto você imagina, se isso só fica girando na nuvem, e te ajuda com a estratégia anterior. Você vê tudo que você já fez, não vou aceitar mais essa bola quadrada. Legal. Né? Eu vou conseguir administrar isso de uma forma melhor. E aí, eu acho que essas são as principais estratégias aqui do Optimal nesse capítulo de transformar burnout em resiliência. Massa. Deixa eu pegar aqui alguma coisa que o GPT tinha me dado antes, que eu não trouxe e que eu acho que pode valer a pena, tá? Legal. Das 300 mil. Como ele traz coisa que é groselha, né, gente? Sabe que isso é uma coisa importante pra gente dizer. A IA não vai tirar nossos empregos. Oxalá que Deus nos escute. Mais uma fonte de estresse aí, o que leva a né? O medo da IA. Porque, em primeiro lugar, gente que fica só confiando em IA para fazer as coisas tá lascado, né? Sim. A quantidade de bobagem e groselha que vem junto com as coisas interessantes é muito grande, gente. Teve uma grande consultoria Deloitte que perdeu um contrato de $400 mil lá com o governo australiano por fazer um relatório em IA todo bugado. Isso, e que traz umas referências bugadas, umas coisas que não existem. E assim, não é que seja necessariamente errado, é groselha, é espuma. E a gente tem que estar bem para poder olhar e dizer, tá, isso aqui me serve, isso aqui não me serve, né? Então tem um monte de groselha aqui que eu não vou comentar. Mas eu gostei dessa coisa que ele falou aqui sobre as redes de apoio, né? Eu vou citar nosso querido amigo, o Daniel Eli. Não sei se ele escuta nosso podcast, mas ele tem uma frase que ele fala sempre nas palestras dele. E a gente escutou ele nessa semana da comemoração dos 5 anos da Conexo. Não se faz nada sozinho. E eu acho que essa é uma lição que ajuda muito a recuperar a resiliência. Você não é o super cara, a super mulher que tem que carregar o mundo nas costas e que tem que vencer todos os desafios e que tem que ser perfeito em tudo. Então, essa ilusão do perfeccionismo, do isolacionismo e da perfeição máxima para cada tarefa é isso que te leva ao burnout. Então, conseguir sim pedir ajuda, conseguir desacelerar, tem a ver com aceitar que a gente não tem que fazer sempre 110%. Que tem dias que conseguir teu 60, 70, tu assim agradece a Deus que tu fez o feijãozinho com arroz bem feito, sabe? E isso não é fracasso, isso não significa que você é uma pessoa preguiçosa, isso significa que o empuxo tá muito grande. É como querer ter o mesmo ritmo subindo uma ladeira. E não cair no conto da IA, né? Porque acaba sendo mais um estressor. Se o cara que já está lá assoberbado de tarefas, em vez de ele fazer tudo isso que a gente está falando, olha, fala não, recontrata, descansa, para, etc. Não, mas com a IA eu vou conseguir. E aí ele se afunda ainda mais no burnout, né? A IA está sendo... né, uma ferramenta de acelerar esse processo de burnout, porque a IA não vai resolver teus problemas, né? Não. Vou fazer aqui uma oração da autenticidade, né? Deus me dê né, o discernimento de saber o que eu faço com IA, o que eu não faço com IA, e saber distinguir uma tarefa da outra, e quando isso me ajuda, quando isso me atrapalha. Isso. Né? Isso aí. Então, cuidado com a IA, ela é um dos mecanismos que pode acentuar o seu burnout e diminuir a tua resiliência, Pronto, porque você acha que você é sem limites. E aí, para fechar o episódio, Arthur, eu vou citar você. O Arthur estava comentando que a IA não vai ganhar em torno dos serviços, porque as pessoas estão fartas de serem atendidas por robôs. E eu concordo. Eu acho que também vai haver um momento, e está começando a haver esse movimento, com a queda dos influencers, com as pessoas dando chega para as redes, para as pessoas ficarem só colocando vidas idílicas que nunca são possíveis. Então, está se diminuindo o tempo nas redes sociais, está se diminuindo a exaltação de influencers. Acredito eu, e tem pesquisas mostrando isso. Por quê? Porque nós estamos percebendo que a nossa melhor fonte de energia são essas trocas com pessoas que nos alimentam, que nos fazem bem e que é gostoso e genuíno essa troca. Viver é preciso, postar nas redes não é preciso. Isso, show de bola. Mas se for para postar que leu o nosso livro ou que viu o nosso episódio, seja liberado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, nossa querida ouvinte do Arena IE. Vamos ficando por aqui então, Márcio. Então, muito obrigada pela sua audiência, comenta o que achou do episódio e até o próximo Arena IE. Relaxe.
Isso aí, relaxa. Inspira, respira e não pira. Tchau, gente. Até a próxima.